Bubble Sort, um dos primeiros algoritmos de ordenação que a gente aprende em cursos de computação, um dos mais fáceis de implementar, mas não tão performático, porque a estratégia que ele usa é comparar cada elemento com todos os outros, para você saber qual é a posição correta dele para ele ficar ordenado. Então, vamos ver aqui como é que funciona esse algoritmo. Para começar, a gente tem aqui um vetor com vários elementos desordenados. Então, esse vetor ele possui índices de 0 a 7, mas o tamanho total do vetor, claro, é 8, né? Então, na posição 0 do vetor, nós temos o valor 20. Na posição 1, 230, na 2, 30 e assim sucessivamente, até chegar na posição 7, que tem o valor 1, é a última posição daqui. Repara que o menor valor, o menor elemento, né, desse vetor é o 1 e ele está na última posição. A estratégia do Bubble Sort vai ser comparar duplas, sempre o elemento corrente com o elemento seguinte, e se o elemento corrente for menor do que o elemento que está na frente, o elemento seguinte, mais para a direita, você efetua a troca. Então a implementação tradicional dele, padrão, você vai trazer sempre o maior elemento que você tem na iteração atual para o final do seu vetor, lá para a última posição. Como é que é? Vamos lá. A seta da esquerda ela vai representar o meu elemento atual, um current index. E a seta da direita representa o current index mais 1, que é o elemento logo seguinte. Se o elemento atual corrente então for maior que o próximo, troca. No caso, 20, ele não é maior que 230, então não vai ser feita nenhum tipo de troca. Bom, andei com o current index era 0, passou a ser 1, fizemos o mais, né? Fizemos mais 1. 230 é maior que 30, então é efetuada a troca entre os dois. Pronto, troca efetuada. Posso agora andar com o meu índice. O índice agora está apontando posição 2. Ele vai comparar 230 com 42. 230 é maior, efetua a troca. Pronto, troca efetuada, posso andar com o meu índice. Repara que o 230 ele está andando com a gente. E se você der uma olhada no vetor aqui como um todo, de fato, ele é o maior elemento do nosso vetor. Então a gente está trazendo ele para o final dele, certo? Então vamos lá, 230 é maior que 100, novamente, efetua a troca, andou. 230 é maior do que 17, troca, anda. 230 é maior do que 10, troca novamente. E, por fim, 230 ele é maior do que 1. Então eu vou efetuar essa última troca e eu vou ter certeza de que este elemento está na posição correta dele. Então, vamos lá, efetua a troca, pronto. Isso significa que na minha primeira iteração eu consegui trazer o maior elemento para a última posição. Só isso que eu posso garantir. Eu não posso garantir que o vetor está ordenado nesse momento. Eu preciso continuar passando pelo meu vetor, preciso continuar fazendo as comparações entre elementos para trazer o segundo, né, elemento que não é o maior, mas é o penúltimo maior. Então vamos lá. O que vem logo antes dele. Começando novamente. Vou comparar agora 20 com 30. 20 não é maior que 30, não faz nada. 30 não é maior que 42, não faz nada. 42 não é maior que 100. 100 é maior que 17. Então agora é o momento de fazer efetuar a troca. Pronto. Troco os dois e ando. 100 é maior do que 10, novamente efetua a troca e estou carregando 100 comigo. 100 é maior do que 1 e, opa, completamos um segundo processo iterativo, comparando os elementos e eu trouxe o segundo maior elemento aqui para a posição 6 e o outro é o da posição 7. Então, os dois já estão em suas posições corretas. A única coisa que eu posso garantir até agora também não é que o vetor já está ordenado, mas que os dois maiores elementos estão em suas respectivas posições do vetor ordenado. Opa, o que vai acontecer agora é o seguinte, para ir um pouco mais rápido, vamos prever o que vai acontecer. Aqui, da posição 5 a 0, de 0 a 5, o maior elemento que nós temos é o 42. A gente vai pegar esse elemento 42 e vai trazer ele para a posição que ele tem que ficar, que é a posição 5 no caso. Então como é que vai ser? 42 que está aqui, ele vai com o que está na posição 3, que é o 17. Vai trocar depois
com o 10, que também é menor que ele, e vai trocar com o 1, que também é menor que ele. Então, ele vai terminar na posição 5, ele vai fazer um shift nos outros elementos que vão chegar mais no começo do vetor. Eu estou no processo de iteração 3, então a cada processo iterativo, o que eu garanto é que mais um elemento maior que os outros já está na sua posição correta. E assim vai. Então agora, o próximo elemento grande que nós temos é o elemento 30. Então a gente vai pegar aqui, ó, o 30, ele vai trocar com o 17, vai trocar com o 10 e vai trocar com o 1. Pronto. Então, no quarto processo iterativo, na quarta iteração, eu tenho 30 em sua posição correta, certo? Já temos metade do vetor ordenado. Olhando novamente da posição 0 a 3, o número 20 ele é o próximo maior elemento. Ele vai trocar com o 17, vai trocar com o 10 e vai trocar com o 1. Pronto. Então esse foi o quinta etapa, quinta iteração que nós fizemos. Olhando agora da posição 0 a 2, o próximo maior elemento é o 17. 17 vai trocar com 10, que vai trocar com 1. Pronto. Ok? Então já temos aqui quase todo o vetor ordenado. Isso foi no processo iterativo 6. Agora, vamos pegar o 10, que é o maior elemento, e trocar com 1. Pronto, está ordenado. Reparem que a gente não precisa reiniciar o processo, né? Iterar com o tamanho do vetor. É n-1, porque o último elemento ele não vai ter com quem comparar, e é por isso que já vai estar na posição correta. Então o total de iterações que nós tivemos foi 7, e não 8, que seria o total do vetor. Mesmo assim, esse algoritmo ele é considerado n vezes n, ou seja, se você tem n elementos do vetor, o que se considera é que você pode pegar esses n e comparar com n no total. Porque 1 não faria diferença, já que ele seria apenas uma constante. Basicamente nós temos um n ao quadrado, sendo o pior caso de ordenação, você ter que comparar todos com todos. Por que ele poderia ser melhor? Poderia ser melhor porque o vetor já poderia estar ordenado e você escreveu um bom algoritmo que em uma passada você verifica que não ocorreu nenhuma troca e dessa forma você considera que aquele vetor já está ordenado, fazendo uma única iteração em tempo linear, com a de n. Você dá uma passada, viu que não trocou ninguém de posição, então esse vetor ele está ordenado. Ok. Outra coisa aqui interessante é que o pior caso, que é quando você tem que fazer n vezes n iterações, né, comparações no caso, é quando você tem o menor elemento, no caso, o número 1, no final do vetor, que é como estava inicialmente. Por quê? Você vai ter que ir trazendo esse elemento, você vai trazendo ele lá para o começo do seu vetor, certo? Que é o processo inverso do que está acontecendo com os elementos que estão vindo, os maiores que estão vindo para o final dele. Ok, é isso. Vou dar mais uma única dica para quem não sabe fazer swap, né, essa troca de posição de informações in place, ou seja, do próprio vetor, sem que você tenha que criar um outro vetor para colocar os elementos nas posições corretas. A gente temos uma técnica simples, que é a técnica de swap, utilizando uma variável auxiliar. Tá? Como é que ela funciona? Quem não quiser ver essa parte, já pode pausar, tentar fazer o algoritmo, mas daqui a pouco a gente vai, de fato, pausar. Aqui. Vamos considerar aqui um pedaço desse vetor. Você tinha aqui, vamos botar, você tinha um elemento, volta aqui um pouquinho. Lá. Tinha 17, 10, 1, a situação aqui. 17, 10 e 1. O 17 está na posição 0, o 10 está na posição 1 e o 1 está na posição 2. Eu aqui vou querer fazer um swap 17 com 10, certo? Então, esse vai vir para cá e esse vai vir para cá. Tá? Como é que vai funcionar? Vou chamar esse vetor aqui de vet. Ok? Eu vou fazer assim. Vet. Posição 0. Recebe posição 1. O que acontece nesse tipo de situação? Ele vai fazer uma cópia do que está na posição 1 para a posição 0. E aí, olha só. Você apaga o 17. Por isso que você não consegue fazer a troca
sem utilizar uma variável auxiliar. Então, como é que vai funcionar a variável auxiliar? Eu crio aqui int, chamar de aux. Vou fazer com que aux receba o valor, escolhe um dos dois, bota aqui o 17 de volta, só para ele. Escolhe um dos dois, nas duas casas. Vou fazer com que aux receba, por exemplo, o valor da vet posição 1. Dessa forma você guarda esse valor, não perde ele. Então, eu criei aqui uma variável chamada aux. Aux, ele vai, nesse momento aqui, nessa linha, ele armazenava o valor 0, ele vai passar a armazenar o valor que estava no vet, posição 1, que é 10. Ele passa a armazenar 10 aqui. Agora, que esse valor já está salvo, ele está guardado, eu vou efetuar a troca. Eu posso fazer com que vet de 1 receba o que está no vet de 0. Isso vai fazer com que vet de 1 receba o que está no vet de 0, que vai receber aqui 17. Ok? Como você salvou o valor que estava no vet de 1 originalmente, basta você fazer vet de 0 receber o que está em aux. São 3 passos, é bem simples. Então, vet de 0 recebe, eu também de cortar aqui, só para dizer que isso aqui é 0, tá? Vet de 0 recebe o valor de aux. Pronto, é isso. Então, esses 3 passos conseguem fazer o seu swap de informação. Tá? É bem simples. Então, agora vocês podem, pausa o vídeo, tenta implementar, pensa como você faria para funcionar o Bubble Sort e vamos lá agora, depois implementar. Como eu falei anteriormente, esse algoritmo tem uma complexidade O grande de n ao quadrado, ou seja, para cada elemento a gente percorre o vetor todo e compara com todos os outros para ver se ele é maior ou não do que os outros elementos. E sempre, a cada iteração, a gente consegue levar o maior elemento para o final do vetor. Então, vamos começar criando aqui o método Bubble Sort, que recebe um vetor e ele vai alterar os valores desse vetor, ou seja, ele vai receber como parâmetro esse vetor, ele vai alterar a posição desses elementos e, através do próprio parâmetro que ele está retornando, o resultado de um vetor ordenado. Nós poderíamos sim retornar aqui, em vez de void, um vetor ordenado, sem alterar o que a gente recebeu como parâmetro. Isso tornaria o que a gente recebeu como parâmetro algo não digamos, como a gente fala, a gente tornaria o que a gente recebeu como parâmetro imutável, a gente não mexeria nos valores dele. Estático, também coloquei aqui porque, assim como a main, ele está pertencendo à classe program. Tá? Mais à frente eu pretendo fazer vídeos sobre orientação a objetos explicando mais detalhes sobre classes e funções estáticas. Então a gente vai começar fazendo o nosso for. Controla a interação. Veja só. Coloquei aqui então que ele vai começar de 1 até vet.length, enquanto ele for menor do que vet.length. Ou seja, iteration vai rodar n-1 vezes. Isso por quê? Porque eu não preciso fazer a iteração do último elemento. O último elemento, que é o menor de todos os elementos, ele já vai estar na posição correta dele no final da iteração. Então, vai ser n-1 vezes. Okay? Agora eu vou fazer o meu outro for, que é o for mais interno, que vai de fato percorrer os elementos, mantendo sempre o índice atual e comparando ele com o índice da frente. Nesse caso, eu vou ter que ter um cuidado, né? Vamos colocar aqui ele como sendo o current index, que começa da posição 0, tá certo? Eu tenho que começar verificando pelo primeiro elemento do meu vetor, enquanto esse meu current index, enquanto ele for menor do que vet.length, -1. Por que -1?
Porque eu estou sempre olhando para o índice atual e o da frente. Se eu for até o final e o Current Index conseguir apontar para a última posição do vetor, ele vai tentar acessar uma posição além do tamanho do vetor, acessando uma área de memória que não pertence a ele. Ok, então aqui ó, Current Index, mais. Feito isso, o que a gente tem que fazer é simples. A gente vai verificar se o elemento atual, o Current Index, o valor que está no índice atual do vetor, ele é maior do que o valor que está no índice atual mais 1. Então, if that current index for maior do que that current index mais 1, o que acontece aqui é que você tem uma situação em que você quer trocar os dois elementos de posição. Como eu falei anteriormente, a gente vai usar uma variável para trocar, uma variável auxiliar, vamos chamar de int aux, e fazer com que ela receba, por exemplo, o valor do índice da frente, do atual. Pronto. Dessa forma, o valor que estava nessa posição fica salvo, bem guardado, nesse meu aux. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou fazer com que essa posição daqui ela receba a posição do índice atual, já que o valor dela já está salvo. E por fim, o índice atual ele vai receber o que estava em aux. É uma variável auxiliar. Simples assim. Feito isso, está pronto o nosso bubble sort. Vamos fazer um teste aqui com ele. Aqui na main, a gente cria um vetor var vet igual a new int os seguintes elementos: 300, 250, 10. Pronto. Os elementos aí que estão desordenados. E a gente vai chamar a função bubble sort, passando como parâmetro esse vetor. Mas a gente vai agora imprimir esse resultado. Para cada elemento em vet, a gente vai imprimir a mesma linha, para ficar com uma carinha de vetor, a gente imprime o elemento atual. Com uma concatenação aqui, ó, uma barrinha, para a gente poder ver ele com uma carinha de vetor. É isso. Vamos testar. Olha só. Como vocês podem ver, ele ordenou o vetor, menos 50, 10, 60 e 300. Tá? E vamos conhecer agora aquelas duas otimizações que a gente pode fazer, que eu falei, para tornar o nosso algoritmo um pouco mais performático. Então aqui o que a gente pode fazer? O bubble sort ele vai sempre executar no quadrado da forma como a gente colocou aqui. E, de fato, essa vai ser sempre considerado o pior caso dele, mas a gente pode tornar um pouquinho mais esperto. Como, por exemplo, se você percorrer um vetor que já está ordenado, se em determinado momento, durante o processo de iteração, você já tiver com o vetor ordenado, ele pode parar de executar. Ele pode simplesmente falar, opa, já estou ordenado, vou parar de ficar tentando comparar valores aqui. Então, o que você pode fazer é, se depois de passar uma vez por esse for interno, você verificar que você não trocou nenhum elemento de posição, significa que o vetor já está ordenado. Então você pode controlar se houve ou não um swap, uma troca de informação. Para fazer isso, o que eu faço é simples. Antes desse for, eu crio uma variável booleana chamada swap. Vou considerar que swap vai ser false quando a gente iterar se em algum momento ele entrar nesse if, swap se torna true. Significa que ainda não estava ordenado. Então,
Se ele entrou aqui dentro, swap se torna true. Se no final do for swap continuar false, significa que ele não ordenou nada, que ele não trocou ninguém de posição. E significa que ele não precisa iterar pelo restante desse for. Então, ó, eu faço essa verificação simples. Eu verifico se swap for igual a false, mesmo depois então de terminado de percorrer internamente, eu falo break. O break, esse comando break, o que ele faz é, ele sai do loop, ele sai desse for aqui mais externo, tá? Eu posso fazer desta forma ou eu posso fazer desta forma. Ambos estão verificando se swap é falso, ok? Além disso, existe mais uma melhoria que a gente pode fazer, mais um pequeno detalhe de performance. Aqui em cima, eu coloquei que eu não iria percorrer até o final do vetor. Certo? Aqui em cima eu coloquei que eu não iria retornar até o final do vetor. Eu só iria até length menos 1. Por quê? Porque, como a gente disse anteriormente, eu não poderia percorrer uma área de memória que fosse além, já que o current index, se ele fosse na última posição, e eu tentar acessar a posição current index mais 1 aqui, ele estaria sendo uma memória que não pertence ao programa. Porém, tem um detalhe também interessante. A gente sabe que a cada passo de iteração, a gente conseguiu levar o maior elemento para o final do vetor. Então, uma coisa que a gente pode fazer é não ficar percorrendo até o final. A cada passo, a cada iteração, a gente anda uma casa a menos. Para isso, eu faço uma coisa bem simples. Eu faço o seguinte, eu coloco length menos iteration. Ou seja, eu já vou estar protegido, como eu tinha colocado inicialmente, que iteration começava com 1, eu estou me protegendo de que ele não vai avançar além do tamanho do vetor, e mais, conforme a iteration vai crescendo, ou seja, eu vou garantindo que levei o maior elemento atual para a última posição do vetor, eu não preciso mais percorrer o vetor inteiro. Então eu tenho mais um pequeno ganho de performance. Vamos rodar mais uma vez. Aqui, ó. Podem ver, ele continua ordenando corretamente o nosso vetor. 50, 10, 60, 300. Perfeito? É isso, pessoal. Bom, dúvidas? É só escrever aqui embaixo. E muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!